Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, nós vamos para mais uma leitura da Bíblia Sagrada, os capítulos 25, 26 e 27 do livro de Êxodo. Bem, nossa missão hoje de explicar a leitura e fazer uma leitura guiada fica um pouco mais difícil porque chegamos em textos complexos, bem técnicos a respeito do tabernáculo, né? Mas vamos tentar aqui explicar de uma forma mais didática possível para facilitar o entendimento dos irmãos. A leitura desses capítulos, por ter assim uma leitura bem carregada, né, bem pesada, é melhor que ela seja feita em traduções novas, como a NVI ou a NTLH, que traz um entendimento melhor do texto e facilita a compreensão, tá bom? Bom, o que a gente precisa primeiro entender do texto que nós vamos ler hoje, né? O capítulo 25 do livro de Êxodo, ele marca o início de 7 discursos de Deus. Então ele é um conjunto de textos que vão do capítulo 25 ao capítulo de número 31. Então nós temos 7 discursos ou 7 capítulos que se assemelham ou simbolizam a criação do mundo lá em Gênesis 1. Então Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, melhor, né? Em 6 dias, ao 7º ele descansa. Em cada dia, a terra que era sem forma e vazia vai recebendo algum elemento, seja a luz, seja os astros, sejam os animais, né? Então Deus está criando o mundo. Este mundo é como se fosse um santuário, um templo em que Deus iria habitar e nele colocar o homem para se relacionar. Esse mundo criado em Gênesis, ele tem um lugar específico que é o lugar da habitação da presença de Deus, que é o Jardim do Éden. Então, em toda a criação, Deus escolhe um lugar à parte específico, que é o Jardim do Éden. A mesma coisa acontece no relato, então, do Êxodo 25, 26, 27 até o 31. Deus está criando o tabernáculo, mostrando para Moisés, mostrando para Moisés como ele deveria criar o tabernáculo, que seria o espaço da habitação dele, seria o templo onde Deus iria habitar com o homem, criado também em 6 capítulos, né? Ele vai falar com o homem, com Moisés, em 6 capítulos. No 7º, que é o capítulo 31, ele vai descansar, ele vai falar sobre o sábado do descanso. Então Moisés deveria orientar o povo a descansar a partir do capítulo 31, verso de número 12. Esse tabernáculo também tinha o seu santo lugar, um lugar separado para a habitação de Deus, como era o Éden, que seria o santíssimo lugar, o santo dos santos, né? Então, tendo isso em mente, de que agora nós vamos fazer uma leitura que, apesar de ser técnica, apesar de ser uma leitura pesada, ela vai descrever para a gente os elementos de uma nova criação para que a presença de Deus possa habitar, certo? Mais interessante também é olhar que nos 3 capítulos que nós vamos ler hoje, 25, 26 e 27, em cada capítulo é citado 3 elementos. Então, capítulo 25, Deus coloca ali a arca, a mesa e o candelabro, né? Na verdade, Deus mostra para Moisés a arca, a mesa e o candelabro. O capítulo 26 vai falar sobre as cortinas, a cobertura de peles de carneiro e o véu. O capítulo 27, o altar, o átrio, o azeite. Então, os elementos são posicionados, são apresentados em grupos de 3 cada um, certo? Vamos então aí para a leitura do capítulo de número 25 do livro de Êxodo. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo que trazem para a gente um entendimento do que está sendo apresentado. Então, verso 1 do capítulo 25 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta
de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura. Então aqui ele começa designando quais são os elementos que seriam ofertados. E lá no verso 8 diz assim: e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Perceba que aqui nós temos um princípio de oferta, né? Um princípio que ele vale até os nossos dias de hoje, que é o princípio da oferta voluntária. A oferta precisa ser voluntária, precisa sair do coração do homem de forma espontânea. Ela não pode ser então imposta, obrigada. E perceba que a oferta é de materiais raros e ricos, né? Mesmo o povo habitando no deserto. Esse povo que saiu do Egito como escravo vai ofertar produtos de alto valor, né? E aí vem a provisão de Deus. Quando Deus nos compele a ofertar, quando Deus nos constrange, quando isso sai do nosso coração de boa vontade, Ele supre, né, a provisão, Ele supre aquilo que nós ofertamos como provisão para a igreja e também para a nossa vida. Então, o princípio geral aqui é o princípio da oferta voluntária. Nós temos também, lá no verso de número 8, o seguinte: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Perceba, existe um outro princípio aqui que é o da habitação de Deus. Deus deseja habitar no meio do povo. O tabernáculo tinha um objetivo: servir de habitação de Deus. Assim como Éden na criação, agora o tabernáculo no deserto. Deus quer habitar no meio do seu povo, Deus quer habitar entre o seu povo. Deus é um Deus presente. Por isso, no Novo Testamento, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, porque ele quer se fazer presente na nossa vida. Esse é um desejo de Deus, isso faz parte do seu caráter, da sua divindade, a habitação junto às suas criaturas. E por fim, o verso 9 diz assim: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. Aqui nós temos um princípio de obediência. É preciso obedecer a Deus. Então, nós falamos da oferta voluntária, nós falamos da habitação e nós falamos da obediência. Para andar na presença de Deus, para ter a presença de Deus habitando entre nós, é preciso obedecer a esta presença, obedecer a sua voz. Então, façam tudo como eu lhe mostrar, né? Vejam que esse verbo mostrar ele é importante porque traz para a gente a ideia de que Moisés ele está vendo o tabernáculo. Deus apresenta como se fosse uma maquete para que Moisés possa ver. Moisés não tem como mostrar isso para a gente, então ele escreve. Então Moisés está no monte falando com Deus, Deus está mostrando para ele o tabernáculo. Nós estamos recebendo essa visão escrita, ele tem o cuidado de detalhar aquilo que ele está vendo, tá? Mas o trabalho de Moisés ficou mais fácil do que o nosso, porque a leitura do texto se faz um pouquinho complicada. Aí o verso 10 começa uma outra parte, né? Até agora foi apenas uma introdução, que Deus iria mostrar para ele o tabernáculo. Então o verso 10 diz assim: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Então perceba as dimensões dessa arca, né? 1,10 m de comprimento. Ela não é uma arca grande, gigantesca, né? É um recipiente pequeno, médio, né? Vamos dizer assim, com 70 centímetros de altura apenas, revestida de ouro puro por dentro e por fora, e com uma moldura de ouro ao seu redor. Essa moldura de ouro é como se fosse uma coroa ao redor da arca, tá? Revestida de ouro. Então essa arca, que simboliza a presença de Deus, levava uma coroa de ouro para representar que Deus é o rei, que Deus é o soberano, que Israel agora teria um rei, que não é um rei humano, não é um rei de carne e osso, mas existia ali uma presença real entre eles, né? Por isso, quando lá em Samuel o povo vai pedir um rei, eles estão rejeitando o próprio Deus, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença do rei de Israel, né? Que é o próprio Deus.
Essa arca, então, a gente vai ver que ela tinha furos nas laterais, argolas, para que passasse um varão e que ela pudesse ser varão, né? Perdão, varão como um varão de cortina, né? Não varão no linguajar evangélico de um homem, né? E esse varão serviria de suporte para carregar essa arca da aliança, né? No verso 16, diz assim: então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Ou seja, ela iria guardar a palavra de Deus. E perceba, irmãos, veja, a arca representa uma pessoa, porque dentro de nós, de um ser humano, está o poder da fala. Então nós falamos, né? Nós verbalizamos, nós externalizamos nossa vontade para o mundo. A mesma coisa a arca da aliança. Ela vai guardar a palavra de Deus, né? Vai guardar o testemunho. Então quando você abre a tampa, como se fosse uma abertura de boca, ali sai a vontade de Deus, sai a palavra de Deus, a tábua da aliança. É como se Deus estivesse falando aos homens, tá? Essa arca da aliança guardava essa tábua da aliança, também chamada de testemunho ou testemunha, né, que é a presença de Deus ali. Bom, verso de número 17. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Então perceba, tem uma tampa com 2 querubins, um de cada lado, suas asas apontando para cima. O querubim, ele é o anjo, é uma espécie de anjo, de ser celestial, com a função de ser ministro diante de Deus e guarda. Ele é um ser, era para ser um ser, né, meio que assustador, né, para gerar medo, gerar reverência, né, nas pessoas que estão ali, diante dele. Então ele é um guarda da presença de Deus. Ele é um guarda da presença de Deus. Ou seja, quem chega no Santo dos Santos e se encontra com a Arca da Aliança vai saber que está diante da presença de Deus, porque os querubins estão ali guardando a sua presença. Esses querubins fazem alusão mais uma vez ao Jardim do Éden. Quando Adão é expulso do Éden, Deus coloca lá 2 querubins para guardar, guardando a árvore da vida. Assim, guardando no tabernáculo a presença da vida, a vida em si, que é o próprio Deus. Então o querubim está ali guardando a presença de Deus. O hebreu que ouve isso, que vê isso, associa então ao Jardim do Éden guardado pela presença de Deus, pela presença dos querubins, certo? Bom, continuando. Aliás, um detalhe importante, lá em Êxodo 20, nós lemos que no mandamento, né, dizendo o seguinte: não farás imagens de escultura sobre o que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem prestarás culto. Quando se pede para fazer um querubim, não estaria se ferindo esse mandamento? O entendimento é que não. Por quê? O mandamento vem com a ideia de que não se pode fazer imagem de escultura com uma finalidade de adoração. Nós não devemos adorar os seres celestiais. E aqui, quando é posto ali os 2 querubins, não há ali um propósito de adoração, de reverência, de intermediação entre o homem e Deus, mas de anúncio da presença de Deus. Então ele servia para anunciar a presença de Deus ali, que teria toda a adoração, tá bom? Então não é uma quebra do mandamento. Ali no verso 22, nós temos um versículo importante que diz assim: ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ou seja, é um ponto de encontro. Deus delimita um ponto de encontro. Eu vou conversar com você em cima da Arca da Aliança, no meio dos querubins, acima da minha palavra que está ali agora, né, dentro da arca. E também essa arca, a gente vai ver posteriormente, que ela vai ser posta no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, lugar da presença de Deus. Então Deus desejando se encontrar ali com Moisés. Bom, seguimos aí, irmãos, para o verso 23, que diz: faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 70 centímetros de altura. E o verso 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim.
Essa mesa, então, ela vai receber os pães. 12 pães, colocados ali de manhã, retirados à noite, para a alimentação dos sacerdotes. Esses pães, né, representam ali a provisão da presença de Deus que não faltaria nunca. Então, todo dia nós seremos alimentados com a presença de Deus. Jesus faz alusão a isso quando começa a oração do Pai Nosso, que diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não está falando, irmãos, de pão material. Ele não está falando de alimento. Ele não está falando de arroz, feijão, de pão, como é o pão da padaria, mas ele está falando da presença. Então a gente pode traduzir assim a oração do Pai Nosso: a tua presença nos seja dada a cada dia. Ou seja, que não falte a tua presença nenhum dia das nossas vidas, né? Que o Senhor esteja sempre presente conosco todos os dias. Não é sobre o pão em si, porque o pão às vezes pode faltar, mas não pode faltar a presença. A fome material, a fome humana, ela pode existir, mas o que não poderia existir é a fome de Deus. Nós seremos sempre supridos da presença de Deus e não teremos fome dele, porque ele irá nos suprir com a sua presença, certo? Bom, verso de número 31. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Perceba, aqui então tem a ordem para formar um candelabro. Ele existe até hoje na cultura judaica, chamado de menorá. Seria uma espécie de lamparina, de luminária, né, que iria iluminar o tabernáculo. É a única fonte de luz do tabernáculo. Então a gente pode entender que o tabernáculo era um lugar escuro, né, principalmente ali o Santo dos Santos, porque era coberto por um véu, e aí a iluminação do candelabro chegava de uma forma mais fraca, né, ao Santo dos Santos. Então representa ali a presença do Espírito Santo, que é a luz, que ilumina, né, a sua presença ilumina a nossa vida, ilumina uma vida em trevas, né? Deus nos tira da escuridão para nos trazer para a luz, iluminando também o nosso caminho. É muito semelhante à criação, quando Deus faz a luz. E criou Deus a luz, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E ele também coloca lá os luzeiros no céu. O candelabro representa os astros, os luzeiros, o sol, a lua, para iluminar, né, a terra. Então, a ideia do candelabro é fazer uma associação com tudo aquilo que traz luz lá na criação. A luz em si, o sol e a lua e as estrelas. Fecha então o capítulo número 25, no verso 40, com a lembrança de ter o cuidado de fazer segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então, observando de novo o princípio da obediência e da reprodução exata daquilo que Deus pede. Bem, nosso áudio já está grande, né? Já temos aí 18 minutos só em um capítulo. Vamos fazer um outro áudio para a gente poder explicar aí os capítulos 26 e 27.